Bem-vindo ao curso de redes com Linux. Nesse vídeo, vou ministrar nesse curso. Também vou trazer aqui algumas observações para você, principalmente se você está iniciando sua jornada no mundo de redes de computadores e principalmente com Linux. Vamos lá. Primeiro, provavelmente eu vou falar mal de algumas marcas, alguns produtos. Normal. Toda tecnologia tem suas falhas. Tá? E naturalmente que nós vamos usar Linux. Então, coloquei aqui uma imagem bem coerente com o que nós vamos estudar. Nós vamos trabalhar com Linux do início ao fim. Todo o meu material ele está disponível no GitHub. Todo o texto, slide, tudo no GitHub. Olá, eu sou Não Importa e não importa. Mas caso precise falar comigo, não.importa.web@xmpp.jp. Isso não é um e-mail, tá? Isso é um XMPP, é um protocolo de comunicação. Nesse vídeo, vou falar sobre a abertura do curso e trazer detalhes. Você tem uma escolha. Já começo assim. Lembrando que eu já dei manutenção e, na verdade, eu trabalho com manutenção, né? E servidores Linux na área de security, principalmente. E adivinha? Trabalho com Windows, trabalho com Linux normalmente. Mas você tem uma escolha. A escolha de poder ir para casa e dormir e a escolha de ir para casa e não dormir. Isso se você puder ir para casa, né? Normal. Mas o Linux ele nos traz uma estabilidade. Eu vou descrever essa estabilidade nesse curso. Esse curso, embora eu acabe falando somente de redes de computadores e Linux ali, né, a parte teórica, na explicação eu acabo trazendo também observações de security. Afinal, eu trabalho com isso já há muitos anos. Bom, sobre o curso. Para que serve esse negócio de redes de computadores e Linux? Bom, vamos lá. Linux é um sistema operacional que nós vamos ver e que, naturalmente, todo sistema operacional ele é uma abstração de um hardware e um gerenciador de recursos. Isso está definido na teoria do Tenable, um livro esse que eu vou descrever nesse curso. Bom, e toda solução, todos os processos, eles, na verdade, são orquestrados pelo sistema operacional. Então, o comportamento do sistema operacional impacta na execução dos processos. Então, nós vamos falar de Linux, sistemas operacionais e redes de computadores. Por quê? Os processos, geralmente serviços que temos dentro das empresas, eles dependem do comportamento do sistema operacional e, naturalmente, da rede de computadores. E é para isso que serve as redes de computadores e os sistemas operacionais. Então, o objetivo é capacitar usuários. Linux. Bom, se você não é um usuário Linux, não se assuste. Vou deixar um material muito top para você aqui estudar. Lógico que se você não conhece Linux, sua trajetória será maior do que a trajetória de alguém que já conhece Linux. Bom, ou que naturalmente domina, né? Precisa de ser expert, não. E que sejam capazes de implantar serviços de rede. Então nós vamos trabalhar com serviços de rede. Bom, muitos cursos de rede, eles acabam ensinando você a fazer os esquemas, a usar uma ferramentinha da Cisco, simular, e não passa disso. Nesse curso não. Nesse curso você vai criar máquinas virtuais, vai instalar Linux, vai configurar serviços de rede.
DHCP, Web, FTP, entre outros serviços dentro da rede. Então é um curso muito prático e é realmente o que fazemos lá nas empresas. Bom, para isso nós vamos rever alguns conceitos de Linux, conceitos teóricos de redes de computadores. Se você não conhece redes de computadores, a teoria, eu vou deixar um outro material muito mais denso. E se você não sabe nada de rede de computadores, então sua trajetória será um pouco maior. Tudo é possível aqui, porque eu tenho material principal e eu tenho dois conteúdos extras. Que você pode, ficar muito bom em Linux, e no outro, você pode dominar os conceitos de rede de computadores. Lógico, baseado num autor chamado Tannenbaum. Procure sobre Tannenbaum, você vai entender. Nós vamos, naturalmente, passar como você vai dominar o ambiente. Tá? Nós vamos virtualizar. Lá nas empresas, nós temos ferramentas de virtualização. Hoje em dia, nuvem é o que mais usamos, né? Mas aqui nós vamos criar virtualizações na própria máquina. Nós vamos conhecer os principais protocolos e projetar e configurar redes virtuais, principalmente a questão de segurança. Bom, quando nós falamos de desktop, bom, a Microsoft domina. E é normal. Mas quando falamos de servidores, aí se inverte. Linux é o que domina na área de servidores. Então, neste cenário, precisamos de profissionais capacitados para atuar neste cenário de servidores Linux. Ou seja, um cenário de rede de computadores com terminal. Por que terminal? No Linux, nós não trabalhamos com interface gráfica em servidores. É tudo terminal. É mais fácil? É mais difícil? Não. Veja bem, se você vai dar manutenção no servidor Linux e se ele fosse gráfico, você entraria nele com todo o custo de um peso de conexão e você ainda teria que abrir o terminal lá. Então, por que não abrir o terminal direto? É o que nós fazemos. Nós abrimos um terminal remoto, uma tela preta, e aí digitamos os comandos. E é assim que fazemos manutenção em servidores Linux. Tá? E esses profissional tá faltando no mercado, tá? Tá faltando muito no mercado mesmo. Requisitos. Parece que agora o negócio vai começar a apertar. Vamos lá. Redes de computadores. Você vai ter que conhecer a teoria de rede de computadores. Bom, o autor que eu recomendo é o Tannenbaum. Na verdade, é o melhor autor de rede de computadores, é o Tannenbaum. É indiscutível, é indiscutível. Bom, naturalmente, algum aluno aí não foi meu aluno anteriormente, não conhece a teoria. Então eu preparei uma playlist maratonando o livro do Tannenbaum. E naturalmente você terá acesso a esse link. Não paga nada. Vai lá, acessa no YouTube, assiste. Esse curso que é teórico. Um curso muito teórico, tá? Você vai sentar aí na cadeira aí, vai se preparar. Bom, o livro é esse que está aí, ó. Redes de computadores, que tem um aviãozinho, tem as pessoas, os carros. Tannenbaum sempre tem essas capas engraçadas. Vamos lá. De Linux, o que você precisa saber? Dominar o básico de Linux, naturalmente. E aí, nesse curso, também vou te dar um conteúdo extra. Um conteúdo que você vai dominar o que? Sistemas de arquivos, usuário, permissão, execução de processo, inicialização, recorrência de processo. Saber, naturalmente, dominar ali a configuração de dispositivos de entrada e saída,
principalmente a placa de rede de um computador, scripts, Python e Bash. Mas, se você não sabe nada de Linux, também tem um conteúdo para você, tá? Ah, esse conteúdo está num livro que eu vou passar para vocês. Um livro aonde eu sou o autor. Então, não tem que comprar nada, é de graça e eu sou o autor. É só pegar e ler. Bom, tem práticas o livro, tá? O livro vai, naturalmente, lhe passar algumas práticas. Você vai executar as práticas e eu já vou dizer como que você vai ver se você acertou ou errou a prática. Calma aí. Lembre-se que o meu livro de redes, de Linux em redes de computadores, é continuação do meu livro de Linux. Então tá tudo lá. O que que você vai precisar de computador? Olha, você vai precisar de no mínimo 4 GB de memória livre para isso, ou seja, livre para o curso. Bom, se você tem um Windows 11 4 GB de memória, bom, você já vive em swap, não é? Difícil. Teria então que ter ali uns 8 GB livre. Desculpa, uns 8 GB de memória para ter uns 4 GB livre. E olha lá se o Windows vai permitir que você tenha, tendo 8 GB, 4 GB livres ainda, né? Tem esse detalhe. Você vai naturalmente ter dificuldade. Você consegue executar naturalmente, só que o ambiente fica mais lento. Então vai demorar um pouco mais para que o seu Windows consiga fazer com a pouca memória que tem. O 4 ou 8 GB ali, tendo 4 GB livre, está ótimo. Bom, para a virtualização, vamos usar o VirtualBox. Por que o VirtualBox? Eu não gosto do VirtualBox. Eu prefiro a virtualização do Linux. Mas o VirtualBox vai ser uma ferramenta uniforme para quem usa Windows, para quem usa Linux e para quem usa Mac. Então, vai dar certo para todo mundo. Então, Virtualzinho Box básico. Vai ter um primeiro capítulo no livro que vai ensinar você a configurar isso. Como você utiliza. Debian. Debian 12 ou 13. Qualquer um dos dois, o material está preparado. Porque eu não posso dizer, estou atualmente no Debian 13, eu não posso dizer sobre o Debian 20. Não chegamos lá ainda na linha do tempo. Então o que, que vai acontecer? Esse é o grande problema dos conteúdos de livros. Com o passar do tempo, o livro passa a ficar obsoleto. Porque os sistemas operacionais evoluem. Bom, mas sempre que sair uma novidade e uma mudança, é natural que eu vou lançar vídeos complementares. Então vão ter vídeos complementares com essas mudanças. Olha só, como que você pega o livro? Não precisa estar cadastrado no meu curso para pegar o livro, tá? Vai lá no GitHub, não importa a web, projeto book. Tem um botão aqui verdinho. Clica nele, escolhe download. Você vai baixar o livro. Ok? Muito simples. Vamos lá. Nesse arquivo zip você vai ter todas as versões do livro. Você consegue se orientar pela data em que eu lancei a versão do livro. Pega sempre a última versão. Pega sempre a última versão. E eu vou apagando, eu não deixo todas as versões, umas 5, 6 versões, eu já começo a apagar as anteriores. Qualquer pessoa pode pegar, qualquer pessoa. Bom, esse livro, do primeiro capítulo até o 14º capítulo, é o básico de Linux. O nosso curso de redes começa no capítulo 15 para frente. Então, se você não sabe nada de Linux, esse material é o mesmo do curso de redes. Você faz todos os capítulos antes do 15. Você vai, naturalmente, né, fazer ali o básico do Linux e vai pegar a manha daqueles tópicos que eu passei.
anteriormente, tá? Bom, eu também mantenho as alterações do livro nos commits. Então, pelo commit você sabe o que foi alterado, quando foi alterado. Dá para ter uma noção disso aí. Tá bom. Legal, então o básico de Linux está lá para você aprender. Toda a teoria de redes de computadores, além de estar no livro do Tannenbaum, que não é meu, você tem que comprar, tá? Você também poderá ver os vídeos da playlist monstruosa que tem de teoria de redes. Então você chega nesse ponto. Esse ponto aqui eu vou falar dos capítulos que nós vamos estudar nesse curso. Router, Firewall e Gateway. Primeiro capítulo, cara. Vamos falar o que é rede de computadores, endereços, protocolos, montar router com Linux, montar o firewall com Linux e montar o gateway com Linux. Falar de OpenSSH Server, falar de container web e Java, no caso Tomcat, falar sobre Apache, PHP, mostrar como que coloca a criptografia. Detalhe, nós vamos fazer toda essa implementação, toda essa configuração. Vamos, como eu posso dizer, colocar a mão na massa do início ao fim. Serviço DHCP, vou ensinar vocês a configurar o ISC DHCP Server. Vou ensinar vocês a instalar o Bind 9 para DNS, configurar, fazer proxy da sua rede usando o Squid, ensinar a fazer bloqueios, bloqueios de rede social, bloqueio de jogos, bloqueio de sites de ads, por exemplo. Ensinar a fazer um servidor reverso, um proxy reverso em Nginx para você deixar os seus sites mais rápido e consumir menos do Apache, do Tomcat, do Internet Information Service, se você tiver o Windows na rede. Normal, funciona. Vamos falar sobre sistema de troca de arquivos, na verdade, mensagens longas, tá? Pouca gente sabe disso. Troca de mensagens longas. Um Samba para impressão, naturalmente, vulgarmente conhecido como diretório na rede. Entende? Bom, vamos falar sobre essa parte. Vamos falar sobre envio de e-mail com postfix, serviço de FTP, naturalmente criptografado e com certificado, e VPN com OpenVPN. Vamos instalar ali uma VPN, a parte servidora, vamos instalar o cliente, mostrar tudo funcionando. Detalhe, tudo isso, além da teoria que é ensinado, também vai ser prático e você vai ter que fazer. Bom, os capítulos que eu coloquei no texto, que se você puder assistir, né, esse é o curso. Esses aqui são os capítulos de nivelamento que tem antes desses daqui, se você quiser. Caso você já sabe, bom, não precisa fazer, tá? É sobre o ambiente, sobre sistemas operacionais, virtualização, sistema de arquivos, usuários, formatando discos, processos, memória, configuração de rede no Linux. Calma que tem mais. Instalação de programas e pacotes no Linux, Shell Script, Python e adicionando serviço na inicialização e agendando tarefas com Chrome e com ETA. Mas olha só os capítulos de nivelamento isso aqui já é um curso, cara. Isso aqui já é um curso à parte. Mas está tudo lá no material para você. Você vai ficar expert em Linux com esses capítulos de nivelamento. Lógico que se você já conhece, você pode pular os capítulos de nivelamento normalmente. O suporte está dividido em duas camadas. Tá? Você tem que seguir exatamente assim. Não adianta mandar a mensagem e aí, de repente, eu pergunto, tá, e qual é o erro? Não sei. Não é assim não. Mas eu criei um programinha
que você vai poder rodar na máquina virtual e que você vai conseguir ver qual ponto está errado da prática. Então vamos lá. Primeiro, então, o aluno deve executar esse programinha, esse comando que eu criei. E aí ele vai apontar os erros. E aí, com esse apontamento, o aluno pode me mandar uma imagem, uma descrição do que aconteceu por e-mail para poder ter a resposta. Lembre-se de mandar também aonde você está vendo o curso, quem é você, porque eu vou ter que te responder. Tá? Se aonde você estiver vendo esse curso tiver um painel de perguntas, use naturalmente o painel de perguntas. Tá? É porque esse material aqui ele está, né, em vários locais, ou seja, vários repositórios. Olha como funciona o comandinho que eu criei, o programinha. Sudo, o comando se chama IED, espaço, validate, o nome da prática, ou o código da prática, no caso ele é 0000, e o checkpoint. Então, cada prática ele é dividido em pedaços e tem um checkpoint. Você vai passando pelos checkpoints. Se tudo deu certo, vai aparecer 100%. Vai aparecer um código único seu, da sua máquina virtual, e a versão da ferramenta. O que acontece quando erra? Então eu peguei aqui uma máquina virtual, pedi para executar o comando, naturalmente, e nesse comando, é lógico que eu não fiz a prática, então tudo vai estar errado. Olha como aparece. Validate, o código da prática, o checkpoint 01. Repare, ele começa a apontar quais são os erros. Quais são os erros. E com essa imagem, é possível dizer aonde foi que você errou na sua prática. Então, isso aqui é importante. Isso aqui é muito importante. Aí eu consigo ver. Aí eu consigo te ajudar. Lembrando que na educação à distância isso é complicado. Bom, existe um painel de acompanhamento. Existe sim. Mas não é obrigatório. O comando, isso aqui é obrigatório porque é como eu vou lhe dar suporte. Caso você queira se cadastrar num painel que eu tenho, aí é a parte. Tá? Pode entrar lá, é de graça. Vai lá, se cadastra no curso, tem um códigozinho, é te dado um código para você acessar o curso. Tá? E você consegue ver o seu desempenho. Em cada checkpoint, você consegue ver o quanto você atingiu e você pode refazer. E o que falta, né? Esse checkpoint aqui nem foi feito ainda. Então, o que falta? Bom, o que muda? O que muda é que para cada checkpoint, no caso do painel, é dado, além do código da atividade, o checkpoint da atividade, é dado também um código de validação do aluno para saber quem é quem e qual prática é. Para que ele possa colocar aqui nessa lista. Mas o painel é opcional, tá? Converse lá no curso comigo que eu te dou o código para você acessar. Aí eu vou saber o seu desempenho. Antes de você me falar como você está, eu já vou saber. Certo? Bom, então vamos lá. Você vai precisar fazer uma instalação, lógico. Vai precisar configurar teu ambiente. Veja o primeiro capítulo. Que vai te ensinar a como baixar a máquina virtual, a como baixar o VirtualBox, como criar a máquina virtual, instalar o Linux, tanto 12 como 13. Se tiver o Debian 20, eu ensino depois, o material extra. Bom, como você faz a validação das práticas por meio do programa que eu acabei de mostrar, não é isso? Criando uma exportação para você guardar, você tem sempre no seu pendrive. Como você configura a rede do VirtualBox para as máquinas virtuais. Caso você nunca viu, tem um editorzinho terminal chamado Nano. E recomendação de divisão dos capítulos do livro. É basicamente o que eu expliquei para vocês aqui hoje nessa apresentação. Fico por aqui.
não importa.web é o master, Tux é o meu ajudante e às vezes você vai encontrar outros vídeos meus vagando por aí em rede social, mas não sou eu que estou narrando. Nesse caso, esses vídeos que estão públicos, tem um agente de inteligência artificial que eu programei por uma rede Borg, que eu chamo de Locutus. Até lá, até o nosso próximo vídeo. Tchau.